Bom dia a todos! Muito bem, estamos ao vivo aqui no Instagram Adotar Filhos e Comportamentos. Hoje vamos ter um bate-papo, uma conversa sensacional com a doutora Gabriela Alberto sobre um tema aí muito relevante, interessante. Eu vou chamar a doutora Gabriela para nós começarmos esse diálogo, a introduzir o assunto aí de uma maneira bem legal, tá bom? Um momento a todos, por favor. A doutora Gabriela entra ao vivo. E nós começamos essa conversa sensacional com todos vocês. Oi, Doutora Beto. Gabriela, está me ouvindo? Bom dia, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Como é que você Ótimo. está? Eu estou ótimo também. Vamos para esse bate-papo incrível que, apesar de ser um tema muito tenso, vamos fazer uma conversa aqui bem legal para que todo mundo que está ouvindo consiga tentar, dentro do possível, relaxar no assunto e entender as necessidades, a parte comportamental e as leis. Bom, Verdade. Vamos falar. em primeiro... Vai lá, pode falar. Não, vamos falar sobre esse tema tão importante. Às vezes, né, a gente vê situações acontecendo no nosso cotidiano e a gente se assusta, não é verdade? E a Muito. forma de a gente, às vezes, distribuindo informações e falando, né? Conscientizando as atitudes corretas, o que deve, o que não deve ser feito. Então, nós estamos passando uma semana que nós vimos duas situações grotescas de agressão Perfeito. e eu acho um tema assim, muito pertinente, porque as crianças, querendo ou não, é o futuro do país mesmo, Sem né? dúvida, sem dúvida. E são situações, como você citou, extremamente grotescas. Infelizmente acontecem, infelizmente, isso é um cenário que vem aí ao longo da história e deve mudar. E é uma situação que deve mudar. E nós tivemos, por exemplo, aquela situação do barril, absurda, uma criança acorrentada. São coisas que nos surpreendem de uma maneira tão ruim que a gente não acredita que o ser humano é capaz de chegar a esse tipo de ação. E principalmente tratando de uma criança que ali é tão inocente no cenário, né? As pessoas descontam as frustrações delas do cotidiano na parte mais fraca do elo, que é a criança, e acabam, por consequência, protagonizando cenários aí que realmente são fora do contexto. Vamos tentar, de uma maneira bem alegre, bem sutil, dentro do que é possível com o tema, passar esse tipo de informação para todos, né? Transmitir dicas, fazer um bate-papo sobre o assunto. E, em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa a todos, porque hoje tem uma obra aqui no edifício, então a gente vai ouvir de fundo aí umas marteladas, umas furadeiras, mas eu tenho certeza que não vai atrapalhar de maneira nenhuma o que a gente tem a agregar de valor aqui para todas as pessoas. Doutora Gabriela, o que nós podemos falar hoje, dentro disso tudo que acontece, sobre leis? Até onde a legislação nos permite correr atrás disso de uma maneira preventiva? Como que nós podemos aí eliminar, porque depois eu falo da parte comportamental, mas o que a gente pode eliminar de uma maneira preventiva para que isso não ocorra, ou que a gente consiga evitar um problema maior e casos como esse, que aí se descobre, 2, 3 anos depois a criança estava sendo maltratada, havia negligência familiar, enfim. Como a lei nos fortalece com isso? Então, a Constituição Federal, no artigo 227, ela deixa claro que é dever do Estado, da família e da sociedade, né, fazer uma proteção integral ali com aquela criança, um desenvolvimento saudável da criança em meio à sociedade e os familiares. Ou seja, em situações que vê que está excessiva, que há um excesso de agressão, é lógico que nós, como cidadãos, nós podemos, professores, as escolas, nós podemos agir como sociedade em fazer uma denúncia ao Conselho Tutelar, informando, às vezes, uma denúncia anônima no Disque 100. Temos também aí o 191 também, que é a Polícia Militar, temos o 181, que é a Polícia Civil.
Então, o importante é informar as autoridades o que está acontecendo. É uma situação, Beto, que eu acho assim, muito delicada, porque os pais hoje, eles, nós pais, né, que eu sou mãe, nós temos que tomar cuidado e aprender a cada dia a desenvolver, né, toda criança precisa de disciplina, toda criança precisa de uma orientação, precisa de um norte, só que não pode ter excessos, né? Exato. Não pode ser uma situação que ultrapasse o bom senso, a integridade física, a integridade moral daquele ser humano hipossuficiente, porque a criança é responsabilidade do Estado, da sociedade e dos familiares. Então, ou seja, tem uma atitude que você vendo que está acontecendo próximo ali, é dever de você, como cidadão, tá denunciando essa situação, está colocando em evidência para que seja feita uma investigação, porque nós estamos ali trabalhando com equipes suficientes. São crianças que, muitas vezes, elas não têm inteligência emocional e nem força física para lidar com uma situação tão degradante, não é verdade? Perfeito, muito bem colocado. E tem um aspecto que eu acho muito importante dentro disso tudo, somando ao que você falou, que eu também, como pai, procuro trabalhar isso em mim, que é através do autoconhecimento, da autocrítica, nos desenvolvermos, nos prepararmos, buscar dentro de si tudo que você tem de pontos positivos e qualidades para evoluir e trabalhar principalmente as nossas imperfeições. Quando eu vou trabalhar com gestão de pessoas e treinar pessoas, seja ajudar uma família na educação infantil, ou seja para trabalhar um profissional dentro de uma empresa, eu sempre dou esse direcionamento, procure fazer a autocrítica. Comece a resolver as situações através de si próprio. E hoje houve uma inversão muito grande desses valores. As pessoas apontam o dedo com muita facilidade, buscam os culpados, e eu vejo isso acontecer muito também dentro do cenário na educação familiar. Apontar muito o dedo para o filho do erro, que, claro, a criança tem aquela cabeça ainda infantil, ela não tem o senso crítico, né? Querer, por exemplo, o pensamento estratégico de uma criança é absurdo, é loucura, não vai acontecer. Então ela tem o raciocínio muito lento ainda, ela está se formando, está compreendendo, tanto que nós precisamos muitas vezes repetir coisas que falamos uma vez, duas vezes, tem que repetir durante muito tempo para a criança possa assimilar aquilo que é correto. Então, eu dou a orientação muito, trabalhe o seu comportamental. Procure evoluir você como ser humano, esse é o primeiro passo, para que você possa lidar com as suas adversidades, ter o autoconhecimento e compreender o que você aguenta, onde você quer ir. Eu vejo, por exemplo, nos processos de adoção, que não deixa de ser importante a situação, né? É claro que as pessoas têm que se informar, tudo mais sobre como está acontecendo, como vai ser cada etapa, como isso vai evoluir e o que existe na parte administrativa ou burocrática, se quiser chamar dessa forma, mas pouco se preocupa em falar, deixa eu me preparar, por exemplo, para quando meu filho for contrário à opinião que eu dei, deixa eu me preparar para quando eu falar para o meu filho, não faça isso, e ele vai lá e vai fazer. Então as pessoas querem querem ter os filhos, dão amor e carinho, mas no momento de você colocar uma orientação e isso ser negado, você já vai para a agressão, você já busca o excesso, a agressividade como uma forma punitiva. Então você tem que se preparar para isso, para ouvir o não. Você tem que se preparar para poder lidar com todo esse cenário de uma maneira muito mais fácil, saber trabalhar as adversidades do dia a dia, de como você se comporta. Então, por exemplo, se você pega, por exemplo, Gabriela, você vai no trânsito, se você é ofendido, se você já agride, quer brigar, quer ir atrás, consequentemente você vai ser assim em outras atividades da vida, no relacionamento humano, no relacionamento com seu filho. Então, é necessário fazer esse tipo de ação e trabalho. E aí, consequentemente, quando isso sai do controle e você não tem esse tipo de visão, esse tipo de estratégia, ou ninguém te falou isso, você precisa ter aí o respaldo legal, que é o que você falou, das pessoas a orientarem, quando está tendo excesso, denunciar. Eu acho que uma coisa casa muito com a outra.
para que isso aconteça de uma maneira positiva e evolua. Você entende dessa forma? Você vê de outra maneira? Completamente, eu entendo da mesma forma, mesmo porque hoje, Beto, o que é ensinado pelos psicanalistas e pelas pessoas que trabalham com a mente é que o ideal é você agregar valor e mostrar o porquê você está dizendo não. Então, hoje nós estamos numa geração de crianças extremamente inteligentes, né? É uma geração diferente. As crianças de 4, 5 anos de idade, ela tem um desenvolvimento mental muito grande. É lógico que elas precisam de limites, é lógico que elas precisam de um direcionamento, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Você não pode nem nunca dizer não, nem sempre dizer sim, né? Nem sempre dizer sim, e só dar não também não pode. Então, na verdade, tem que ter um equilíbrio ali. E como é que a gente busca esse equilíbrio? A gente busca através do conhecimento. Porque se a Constituição Federal fala que é dever da família, da sociedade, do Estado, em zelar por aquela vida, então nós, como pais, nós temos o dever de buscar o conhecimento, de aprender a lidar com aquela nova vida ali. Porque, querendo ou não, Beto, nós não nascemos sabendo. Realmente, os erros, eles podem acontecer, como os nossos pais já cometeram com a gente, nós também somos sujeitos a errar. O que nós estamos aqui enfatizando é a questão dos excessos, né? Contudo, fazer autocrítica, fazer autoanálise. Realmente, o artigo 18 do ECA, 18B, ele coloca, inclusive, como uma medida o encaminhamento da pessoa, o agressor, para um tratamento psicológico ou psiquiátrico. Então, desde quando aconteceu, não sei se você lembra da situação do Bernardo, que foi um marco histórico, surgiu a Lei da Palmada em 2014. Essa lei, a 13.010 de 2014, ela surgiu devido a uma situação de uma criança que foi à justiça e falou: eu não tenho condição de morar ali com meus pais. A minha madrasta está me maltratando, meu pai está me maltratando. E foi feito um ponderamento ali de uma segunda chance ao pai. Tempos depois, a criança apareceu morta. Então, o que aconteceu? Naquele momento, a sociedade, o Estado, eles acordaram que temos que fazer uma lei para inibir certos comportamentos excessivos e agressivos para que isso não venha acontecer. Tanto que a famosa Lei da Palmada, que é a Lei do Bernardo, a 13.010 de 2014, que muitos falam, né? Tem várias opiniões diversas sobre o assunto, ela não veio para impedir do pai na formação e na educação do seu filho, mas ela veio para mostrar limites, mostrar que você não deve, conforme o próprio ECA, que foi modificado pela lei, fala no artigo 18A, você não pode dar uma educação com uma agressão física, uma agressão moral, psicológica. O Bernardo, que foi colocado o nome da lei, o nome dele, ele era humilhado, comendo nos pratos dos cachorros, enquanto a madrasta e o pai zombavam da cara dele. Olha, às vezes não teve ali um tapa, mas é uma humilhação, é uma agressão psicológica. Então, por isso, a gente tem que rever. A gente precisa ter esse aperfeiçoamento pessoal, não é verdade? Todos os dias buscar ter seres humanos melhores. E sem querer interromper teu raciocínio, o que você falou, 2 pontos aí que eu acho muito relevantes. Eu já ouvi cenários, e aí sempre eu faço esse comparativo, que como eu trabalho com esse aspecto de ajudar as pessoas também na parte da educação familiar e também trabalho com empresas, então eu acabo fazendo de certa forma, uma fusão nisso. Mas as pessoas entendem, principalmente num cenário de liderança, quando você pega o aspecto profissional, que a agressividade é só você xingar, você agredir fisicamente. Não, é o que você falou. Às vezes a humilhação recorrente é uma forma de agressão. Então, se você está educando um filho, né, de uma condição primária, está sendo negligente, é uma forma também de você estar agredindo, e aí, consequentemente, você vai ter resultados ruins para todos os lados, né? Uma coisa que você comentou ali no início, e eu acho muito importante a gente falar, nem sempre a educação